Paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live, fundamentadas na palavra. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Sejam todas bem-vindas à nossa live e hoje nós estaremos falando sobre Débora. Tenho certeza que você já ouviu falar de Débora, tenho certeza que você já foi muito edificada sobre a história de Débora, mas hoje nós iremos aqui falar um pouquinho dessa mulher, Débora. Sejam bem-vindas, minhas irmãs, a vocês que estão chegando aqui. Hoje nós estaremos falando sobre Débora. Nosso mês de outubro, todos os dias com uma live falando sobre uma mulher da Bíblia. E hoje chegamos em Débora. Juíza, profeta, mulher cheia da presença de Deus. Missionária Jaqueline, a paz do Senhor. Cristiane, Eliane, sejam todas bem-vindas. Estarei orando e daremos início à nossa palavra de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e te exaltar. Espírito Santo, nós somos completamente dependentes de ti nessa palavra, nesse momento. Espírito Santo, eu clamo para que a tua presença esteja entre nós. Que a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, venha atingir em nosso coração. E que o nosso coração nessa noite seja uma boa terra, Pai, em nome de Jesus. Vai repreendendo, Senhor, as retaliações, as perturbações, as distrações, tudo que nos impede, Senhor, de sentir a tua presença, tudo que nos impede, Deus, de entender a tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Eu abençoo a vida das minhas irmãs e de todas as mulheres que terão acesso a essa palavra, Deus, tanto aqui quanto depois. Pai, em nome de Jesus, nos conduza, fique conosco. Enche-nos da tua presença. Envie para esse lugar, Senhor, aquelas que têm sede e que têm fome da tua palavra, da tua presença. Envie para esse lugar, Deus, aquelas que têm um coração rendido e sedento pela palavra do Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, nos encoraja, enche a nossa vida. Em nome de Jesus, fala conosco. Consagramos esse momento em tuas mãos, Senhor. Fica conosco, Pai. É o que nós pedimos e oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém e glória a Deus. Minhas irmãs, Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4, nós vamos ler no versículo 7. Vai ser o nosso versículo base dessa palavra. Juízes 4, versículo de número 7. Parte B. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Esse será o nosso versículo-chave para falarmos sobre Débora. E antes de entrarmos no contexto de Débora, eu quero dividir com vocês o significado do nome de Débora, porque eu acho muito importante também olharmos para os significados dos nomes, entender os significados e compreender a mensagem que há por trás do significado dos nomes. E Débora, o significado desse nome é abelha, abelha, do hebraico Débora, com H no final, que vem da raiz dabar, significando falar ou palavra. E é uma interessante ligação com a profetisa, né? Que fala em nome de Deus. Então, só aqui, essa raiz do nome Débora, que é falar ou palavra, já comunica a pessoa de Débora, porque ela era uma profetisa que falava em nome do Senhor. E a abelha, ela é um símbolo de trabalho diligente. A abelha é símbolo também de disciplina. As abelhas são conhecidas por sua organização e produtividade, representando uma pessoa trabalhadora e focada no propósito. Doçura, sabedoria, assim como a abelha produz mel, que ao mesmo tempo que é doce, é uma bênção. Débora trouxe palavras doces e cheias de sabedoria espiritual para o povo.
força e delicadeza. Embora pequena, a abelha é corajosa e muito protetora. Ela protege a colmeia dela e da mesma forma Débora se levantou para defender Israel, mostrando que Deus usa a força de mulheres que agem com fé e com firmeza. Sim, missionária, protetora. Débora, a abelha, já carrega essa característica de ser protetora e tinha tudo a ver com o nome de Débora, que também se levantou como uma protetora em Israel. Débora foi uma mulher doce, em conselho, uma mulher que tinha boas palavras, uma mulher que sabia usar as palavras, mas além de ser uma mulher doce, ela era uma mulher firme, uma mulher de ação firme, como a abelha. A abelha que produz mel, mas vai ferroar quando necessário. Quando se sente ameaçada, a abelha já vai logo ferroando a pessoa. Assim era Débora, que se levantou para proteger Israel no momento certo, no momento exato. E o nome Débora expressa muito bem o equilíbrio entre graça e coragem. Ela falava a palavra de Deus com doçura, mas enfrentava o inimigo com bravura. Uma grande mulher. Uma mulher de palavra, uma mulher de sabedoria e uma mulher de ação. E seu nome reflete a sua essência. Alguém que fala com discernimento, trabalha com propósito e lidera com coragem. Essa era Débora. Uma mulher que falava com discernimento, trabalhava com propósito e liderava com coragem. Débora como juíza e profetiza. Lá no capítulo 4, no versículo 4. O fato de Débora exercer papel de juíza e profetiza mostra que Deus levantava líderes não com base em gênero ou posição, mas com coração disposto e obediente. Débora se assentava debaixo da tamareira, entre Ramá e Betel, conforme o capítulo 4 vai nos dizer, onde o povo vinha até Débora buscar orientação. Débora, ela aconselhava, ela direcionava, ela ouvia, ela instruía com a sabedoria, com o discernimento espiritual que Deus lhe havia dado. Débora era uma mulher de autoridade espiritual. E qual era a condição de Israel aqui quando Débora se levanta? Israel estava sendo oprimido nesse tempo que Débora entra em cena e se levanta. Israel estava sendo oprimido logo depois da morte de Josué ali, o tempo dos juízes. Israel ainda não tinha reis e o povo vivia repetindo ciclos atrás de ciclos, né? Israel e a montanha-russa de Israel, né? Que uma hora estava com fé, outra hora já estava lá embaixo, desviado, em idolatria, em pecado, né? A vida desse povo, né? Pecava, se afastava de Deus, aí eram oprimidos pelas nações vizinhas, aí clamava a Deus por socorro, aí Deus se levantava, e Deus levantava sempre alguém, um libertador, um juiz, né? Para livrar, para libertar o povo. Israel vinha sendo oprimido por fazerem o que era mal diante dos olhos do Senhor. E Jabim, rei de Canaã, reinava em Azor, ao norte de Israel. Seu comandante Císera tinha 900 carros de ferro, uma força militar superior à de Israel. E durante 20 anos, eles oprimiram cruelmente o povo de Deus. Os israelitas viviam com medo, sem coragem de lutar, e as estradas estavam desertas. Esse era o cenário onde Débora se levanta. Israel sendo oprimido, intimidado, Israel desanimado, sem coragem, um caos total. Israel
Israel já tinha se rendido à idolatria, perdendo o ânimo espiritual, e a nação precisava não apenas de libertação militar, mas de um reavivamento moral. E Débora foi a voz de Deus. Débora foi a profetisa, a juíza para aquele tempo. Então entenda que para cada tempo, cada estação, o Senhor levanta pessoas. Débora foi levantada naquele tempo, para aquele propósito, libertar aquele povo, se levantar em prol da sua nação, se levantar diante de um cenário tão crítico, tão caótico, tão difícil, mas era naquele tempo que Deus levantou Débora. Então Deus, ele levanta pessoas em tempos assim. Em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, o Senhor sempre levanta alguém. E o Senhor deseja nos levantar também, minhas irmãs. O Senhor deseja nos levantar, assim como Débora. Assim como Deus chamou Débora, o Senhor também nos chama. Débora foi a voz de Deus para aquele tempo, para aquele povo e para tudo que ainda iremos ler adiante. Então, para todo tempo, para todo momento, Deus levanta pessoas e pessoas se levantam em nome do Senhor, como uma direção do Senhor. Mas antes de Débora ser juíza, ela era profetisa. Perceba que profetisa veio antes de juíza. Até mesmo aqui, capítulo 4, verso 4, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Débora era uma profetisa, antes mesmo de ser uma juíza. Uma profetisa sábia, com intimidade com Deus. Agora, como uma juíza, líder e líder espiritual também. Primeiro ela era uma profetisa, depois ela era uma líder. Então, perceba que era uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Antes de ter uma posição social, ela tinha uma posição espiritual. E durante essa jornada, essa trajetória, Baraque, nós vamos ver que foi o braço militar, mas ela foi a mente e o coração daquela batalha guiada por Deus. Uma liderança que nos faz pensar e sentir que o sentimento de Débora não era apenas nome, poder, influência. Ela não estava ali para poder mostrar capacidade, para mostrar que era escolhida, para mostrar que como mulher ela tinha ascensos, ela podia fazer, ela podia ser, ela podia dominar o mundo. Não. Mas uma mulher levantada como uma líder espiritual, uma liderança maternal, uma mulher que se levantou em proteção espiritual, não baseada na sua força física, mas baseada na sabedoria de Deus e comunhão com Deus. Débora ouvia a voz de Deus, por isso Débora tinha autoridade para liderar. Uma mulher posicionada na oração. Essa foi Débora. Uma mulher que sabia quem ela era em Deus. Uma mulher posicionada na oração. Uma mulher que antes de ter um nome, um status, ela era íntima do Senhor. Ela era uma mulher de oração. Ela tinha posição no lugar secreto. Ela tinha posição em Deus e com Deus. Uma mulher de fundamento, uma mulher de princípio, uma mulher de sabedoria. Uma mulher inteligente, uma ótima líder, uma ótima ouvinte, porque para decidir as causas precisava ouvir e ouvir com paciência. Então nós temos uma ideia de que era uma mulher que sabia ouvir, gostava de ouvir, tinha paciência para ouvir. Uma mulher cheia de virtudes. Uma boa conselheira, uma pessoa que julgava as causas com justiça, com paz.
boca de Deus. Débora, ela era a boca de Deus. Ela recebeu a palavra de Deus, ela transmitiu a direção de Deus. Quando o Senhor se manifesta e se revela para ela, ela prontamente ela se levanta e ela transmite a mensagem do Senhor e ela vai chamar Baraque e vai falar para ele, no versículo 6, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ela recebe a direção de Deus, ela já chama Baraque, já passa para ele, olha Baraque, você tem, a direção é o seguinte, você vai reunir 10.000 homens e vocês vão contra Sísera. Você vai reunir e vocês vão contra Sísera. E a vitória já está ganha, já está garantida. Deus já nos deu vitória. Agora é só ir, é só marchar. Só que Baraque, ele só aceita ir se ela fosse junto com ele. Talvez por insegurança. Mas ele queria a presença dele porque Baraque sabia que Deus falava por meio de Débora. Baraque sabia que Débora era uma mulher de intimidade com Deus. Baraque sabia que podia confiar piamente na palavra de Débora. Baraque sabia quem era Débora, o quão íntima do Senhor Débora era. Ele sabia que Débora não ia jogar conversa fora, não ia dar direção errada, não ia inventar moda, não ia falar em nome do Senhor em vão, por maluquice, não. Baraque sabia que Débora era uma mulher de Deus, uma mulher de palavra, uma mulher fundamentada em Deus, fundamentada na oração, uma mulher que conhecia Deus. E a presença de Débora era fundamental naquele momento. E Débora, como uma boa líder, ela vai junto com eles. Débora recebeu de Deus a ordem para libertar Israel, se levantar. Recebeu a ordem para se levantar. E minha irmã, a mulher que se levanta, levanta outras pessoas. A mulher que entende o seu chamado, se levanta nesse chamado, ela levanta outras mulheres, ela levanta outras pessoas. E Débora foi essa pessoa que, de pé, ela levantava outras pessoas. Já estava de pé. Agora ela levantava outras, encorajava outras e outros. Ela se levantou. E ela levantou pessoas. E Débora chama Baraque, transmite a ordem, mostrando que uma mulher fiel a Deus, corajosa em Deus, porque recebeu a revelação de Deus e com fidelidade transmitiu a direção de Deus. Débora reúne o povo, vai com eles para a batalha como uma boa líder espiritual e Deus concede vitória por meio de uma mulher que se levantou no seu chamado. Débora tinha convicção, minhas irmãs, da voz de Deus. Débora tinha convicção do comando de Deus. Porque a pessoa que ora, a pessoa que tem vida com Deus, tem relacionamento com Deus, tem convicção quando Deus fala. Sabe discernir a voz do Senhor quando Ele fala. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela sabe exatamente discernir a voz do Senhor. Uma mulher convicta. Débora era uma mulher convicta da voz de Deus. E essa convicção fez com que ela agisse, se movesse, se levantasse. Ela não apenas ouviu a voz de Deus, mas ela se posicionou com fé. Porque, minhas irmãs, não adianta a gente, em alguns momentos, ouvir, mas não se posicionar. Muitas pessoas até ouvem, mas não se posicionam na voz, não se posicionam naquilo que estão ouvindo. Muitas pessoas até ouvem mesmo a voz, a direção, Deus fala por meio de sonhos, Deus fala por meio da palavra, fala por meio de uma revelação, fala por meio de um momento de oração. Mas aí a pessoa está vendo, está ouvindo, mas algumas pessoas, ao ver e ao ouvir, ainda assim não se levantam em fé para seguir a voz, para seguir a direção de Deus. Mas Débora não. Ela tem convicção da voz que ela ouve e de quem é essa voz. Ela sabe que é Deus. E por saber, ela se levanta e ela vai agir.
age com sabedoria, age com coragem, mesmo quando tudo ao redor dela parecia medo, fracasso, fraqueza, insegurança, caos, desobediência da nação, problema atrás de problema, mas Débora se levanta. E nisso que essa mulher se levanta, ela inspira e ela ajuda outros a se levantarem também. Então nós vamos aprender algumas coisas com Débora, algumas lições importantes com a vida dessa mulher. Primeiro, que é uma mulher levantada por Deus num tempo que a voz feminina não tinha muita relevância. Mas mesmo não tendo muita relevância naquele tempo, o Senhor a levantou e ela seguiu a direção que o Senhor estava lhe dando. Débora, ela se posiciona espiritualmente antes de se posicionar publicamente. E essa é a primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher. Ela se posiciona espiritualmente antes de se posicionar publicamente. Hoje em dia tem sido meio diferente, né? As pessoas querem se posicionar publicamente, mas espiritualmente não estão posicionadas. Hoje em dia, vemos muitas pessoas muito posicionadas publicamente, mas no secreto, no espiritual, não estão tão posicionadas assim. Mas Débora nos ensina que primeiro começa no espiritual, para depois no físico. Primeiro ela se posiciona em Deus, na presença de Deus, na oração, no jejum, na palavra, e depois se posiciona publicamente cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Antes de liderar na guerra, Débora liderou em comunhão. Débora foi levantada em secreto, antes de ser vista em público. Sua autoridade fluía da presença de Deus. A autoridade que Débora tinha fluía da presença do Senhor, da vida que ela tinha no secreto com Deus. Daí surgia essa presença, daí surgia essas direções que ela dava para o povo, porque ela ouvia de Deus e ela transmitia. Ela ouvia as pessoas, ela ouvia Deus e ela sabia aconselhar, porque ela sabia quais palavras iriam usar naquele momento. Nosso posicionamento espiritual, minhas irmãs, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. O que vai fazer diferença na nossa vida mesmo é o nosso posicionamento espiritual. Às vezes nós perdemos batalhas pela falta de posicionamento. Às vezes perdemos batalhas porque nós não nos posicionamos no lugar certo. E o lugar certo é a oração, é a palavra, é o jejum, é a comunhão com o Senhor, é a comunhão com o Espírito Santo. E às vezes perdemos batalhas sim por não estarmos posicionadas no lugar que Deus quer que a gente esteja posicionada. Porque não adianta saber o que fazer, não adianta saber para onde ir se não há uma posição espiritual. Se você não está revestida espiritualmente, se você não está preparada espiritualmente, emocionalmente, se você não está fundamentada, enraizada na presença do Senhor. Não basta saber, mas tem que estar fundamentada na presença do Senhor. Tem que estar revestida com toda a armadura do Senhor. Tem que estar cheia do Espírito Santo, habilitada, capacitada. Uma mulher cheia da graça do Senhor. E Deus deseja levantar essas mulheres. Mulheres que estão posicionadas no lugar secreto, mulheres que estão posicionadas na oração, mulheres que estão posicionadas na comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Tem muita juíza por aí sem a presença de Deus. Está querendo julgar causas sem a presença de Deus. Está querendo bater o martelinho ali da sentença, sem ter buscado em Deus a direção. Tem muita juíza sem a presença. Tem muita juíza aí, cirandando essa terra, fora da direção de Deus.
e tentando dar direções para pessoas sem estar na direção do Espírito Santo. Juízas, julga tudo, julga todos, mas não se avalia. Quer dar conta da vida do outro, mas não está dando conta da sua própria vida no secreto, no espiritual. Está vivendo o contrário. Nós precisamos ser mulheres cheias do Espírito Santo, conselheiras, sábias, mulheres amáveis, mulheres com uma boa liderança, com um bom posicionamento, mulheres que sabem o que estão fazendo, porque sabem que não estão sozinhas, estão com o Espírito Santo, estão com a presença do Senhor, estão ouvindo a voz de Deus e se direcionando, se guiando por essa voz. O nosso posicionamento verdadeiro começa no secreto. É no secreto, é ali onde não tem ninguém vendo, somente o Senhor contemplando, é ali o nosso primeiro posicionamento de oração, de comunhão, de rendição. Porque para se levantar espiritualmente falando, vai precisar estar posicionada em Deus. Para se levantar como uma voz profética, precisa estar posicionada em Deus. Para se levantar como uma libertadora de uma nação, de uma geração, tem que estar posicionada em Deus, como Débora estava, discernindo a voz de Deus, discernindo a revelação de Deus, discernindo o caminho, com coragem para colocar a cara, com sabedoria, com estratégia, sensível a Deus e aos comandos do Senhor. Com Débora, nós vamos aprender a nos posicionar também com sabedoria e com equilíbrio. Débora não usou a sua autoridade para dominar, mas para servir e orientar. Ela não usou da autoridade dela como juíza ali, como uma autoridade mesmo entre o povo, para dominar as pessoas, para dominar a vida das pessoas, para pesar a vida das pessoas, mas ela soube servir e ela soube orientar, não abusou de ninguém, tinha equilíbrio, tinha sabedoria, tinha sensatez, julgava com justiça e com paz, conforme o versículo 5. Sua força estava na sabedoria, não no poder que ela tinha. A força de Débora não estava no peso da autoridade que a sua voz poderia carregar, mas estava na sabedoria que ela tinha, na presença do Senhor. O posicionamento sábio não é barulho. O posicionamento sábio é discernimento. O posicionamento sábio é estar firme ali no Senhor, discernindo, tendo a sabedoria que flui do trono da graça. É saber quando falar, é saber quando calar e é saber também quando que vai agir. Essa era Débora. Ela sabia quando falar, ela sabia quando calar, ela sabia quando agir, como agir, de que maneira agir. Nós vamos aprender com Débora que devemos ter posicionamento, mesmo quando outros hesitam, mesmo quando tem outras vozes ao nosso redor. Quando Baraque hesitou ali, Débora permaneceu firme. Ela permaneceu firme. E nós precisamos permanecer firme quando tem um questionamento, uma hesitação, quando tem uma oposição, quando surge algum problema, uma ideia contrária, um conselho contrário, uma opinião contrária. Nós temos que ter posicionamento, nós temos que ter firmeza para lidar com a direção que o Senhor está dando. Nós temos que ter firmeza para lidar com a situação. A fé de Débora sustentou a fraqueza de Baraque. A fé que ela tinha
a coragem que ela tinha, despertou coragem em Baraque, coragem no povo. Uma mulher posicionada não depende, minha irmã, de coragem de outras pessoas. A mulher posicionada não depende do que as pessoas estão falando, comentando, não depende como as pessoas estão agindo, argumentando. Uma mulher posicionada, ela não depende de pessoas para agir, para se levantar, para fazer, não. Porque ela confia no Deus que chamou, ela confia no Deus que está dando a direção. Então uma mulher que tem posição, ela não se direciona pela voz do povo, ela se direciona pela voz de Deus, porque a mulher posicionada, ela conhece a voz de Deus. Então ela não segue a manada, ela não segue a multidão. Não precisa andar em bando, não tem necessidade de andar em bando, porque ela conhece o Deus que chamou, ela conhece o Deus que está dando a direção, conhece o Deus que está lançando a palavra, que está dando a estratégia, que está ensinando o caminho. Uma pessoa posicionada em Deus, ela não vai parar a obra por causa de opinião contrária, ela vai avançar, ela vai crescer, ela vai continuar seguindo a voz do Senhor, a orientação do Senhor. Porque tem convicção da voz que está chamando, que está mandando, que está direcionando. Essa era Débora. Ela se posicionou como presença de Deus na batalha. Débora foi com o exército, não para lutar com armas, mas para representar a presença de Deus no meio da guerra. Débora representava a presença de Deus no meio da guerra, no meio da batalha, no meio da situação, no meio da circunstância, no meio do problema. Ela estava ali como uma representante da presença de Deus. Isso nos ensina tanto, minhas irmãs, a sermos mulheres assim, representantes da presença de Deus de fato. Que onde chega, a presença chega junto. A presença se estabelece, a paz se estabelece. A voz de Débora no meio da batalha foi a lembrança viva de que a vitória pertence ao Senhor. O posicionamento espiritual, minha irmã, traz a presença de Deus. É por isso que tem essa necessidade. É por isso que tanto tem se falado sobre posicionamento nesses últimos dias. A gente vê muitas pregações, muitas pessoas falando sobre ter o posicionamento. E Deus tem despertado, sim, o seu povo. Porque Deus requer posicionamento. O posicionamento espiritual traz a presença de Deus. Então, se você é posicionada em Deus, se você é posicionada na palavra, se você é posicionada na consagração, a presença de Deus está contigo, a presença de Deus vai com você. E você vai fazer a diferença nos lugares e nos ambientes, porque você está carregando a presença do Senhor. Quando nós nos posicionamos, minhas irmãs, o céu age. O céu se movimenta, mas nós precisamos ter o posicionamento. Muito se fala de Débora como juíza. Muito se fala do status de Débora, né? Porque muito se fala sobre o status de Débora. Porque Deus levantou Débora como uma juíza. Olha o poder que Deus dá para as mulheres. Amém, irmãs. O Senhor é conosco também. Da mesma forma que o Senhor chamou os homens e dá poder e graça para os homens, o Senhor também nos habilita, o Senhor também nos capacita. Mas nós precisamos entender que antes de Débora ser uma juíza, uma mulher com poder, com status, ela era uma profetisa. Ela era uma mulher que estava fundamentada na palavra, na presença de Deus. Ela era uma mulher que buscava pela presença de Deus. Antes de ser qualquer outra coisa, ela era uma mulher de Deus. Antes de sermos qualquer outra coisa que nós sonhamos, nós precisamos, em primeiro lugar, ser mulheres de Deus. Mulher de Deus dentro de casa, primeiramente. Porque não adianta ser mulher de Deus na rua e na igreja, se dentro de casa não é mulher de Deus.
Não adianta dar conselhos bons para A, B e C, mas para o marido, para os filhos. Não tem conselho bom para dar, só tem palavra de maldição. Não adianta. Precisamos ser mulheres de Deus fora de casa e dentro de casa, em primeiro lugar. Precisamos ser uma bênção dentro da nossa casa, em primeiro lugar. Dar bom testemunho dentro da nossa casa, em primeiro lugar. Porque não adianta lá fora as pessoas olharem para nós e falar: nossa, que menina bonita, menina tranquila, menina calma, prega bem, fala bem, canta bem, nossa, cheia do Espírito Santo. Mas dentro de casa ser uma tribulação é contraditório. Não adianta falar em línguas do lado de fora e dentro de casa falar mal da vida de todo mundo que conhece. Não. Nós precisamos ser mulheres de Deus dentro do nosso lar. Posicionamento espiritual começa no secreto, começa dentro de casa. Débora, antes de ser uma juíza, antes de ser honrada publicamente por Deus, levantada por Deus, ela era uma mulher no secreto, buscando pela presença, se rendendo ao Senhor, buscando ao Senhor, tendo integridade, fidelidade, santidade no Senhor. Uma mulher cheia de virtudes, uma mulher cheia de qualidades. Uma mulher que sabia ouvir o povo, sabia ouvir as causas, as necessidades. Ela estava atenta a tudo isso. Paciência para ouvir, sabedoria para aconselhar, uma boa palavra no momento certo, no tempo certo, uma encorajadora. Alguém que definitivamente carregava a presença de Deus. Débora se levantou com humildade e louvor após a vitória. Depois da guerra, depois que eles vencem, depois que eles ganham, saem vitoriosos, Débora, ela não se exaltou. Ela louvou a Deus. Ela não foi para os quatro cantos e falou: graças a mim, graças ao meu posicionamento, graças a eu ter me levantado, nós vencemos, nós ganhamos. Não, Débora não foi se exaltar, ela foi exaltar o nome do Senhor. Ela foi dar honra a Deus, glória a Deus. Com toda a humildade que ela tinha. E nós também precisamos agir assim nas vitórias que o Senhor nos concede. Não nos exaltando, não enchendo a nossa boca e falando: foi porque eu fiz. Não, se aconteceu foi porque eu estava. Se aconteceu foi porque eu fiz acontecer. Não, se ficou bom foi porque eu coloquei a minha mão. Mas se o caminho foi aberto é porque eu botei a minha cara. Não, Débora não fez isso e ela não nos ensina a fazer isso. Pelo contrário, dar honra e glória, louvor a Deus, porque foi Deus que fez acontecer. Então a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a exaltação é para Ele. Não se exaltar, exaltar o nome do Senhor. Débora se levantou como uma mãe espiritual. E quando nós lemos lá, ela mesma declarando: até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. E essa fala de Débora mostra o coração da sua liderança. Ela não buscava poder, ela não buscava títulos, ela buscava proteger e restaurar o povo. Uma protetora, a mãe que se levanta. O que uma mãe faz pelo filho? O que uma mãe faz pela casa? É uma leoa, né? Super protetora, quer livrar todo mundo, quer guardar todo mundo, quer proteger todo mundo. E Débora se levanta nesse espírito de uma mãe que protege, que restaura, que tem cuidado, que é sensível às necessidades. Se levantou como uma mãe espiritual. E minha irmã, posicionar-se não é você dominar,
Não tem nada a ver posicionamento com domínio. Mas é cuidar, é curar, é inspirar outras pessoas. A mulher que se levanta em Deus se torna abrigo para outras pessoas. A mulher que se levanta em Deus, ela se torna um lugar seguro para outras pessoas. Embora a gente não busque isso, ser necessariamente isso, um abrigo, mas as pessoas têm em nós uma referência de alguém que se levantou, de alguém que pode proteger, de alguém que vai ser a voz daquela pessoa, que vai ajudar aquela pessoa. E o nosso papel é esse: nos levantar no poder de Débora, na unção de Débora, para proteger, para livrar, para ser uma voz profética, para curar pessoas, para levar a palavra, o bálsamo do Senhor. Se levantar sem interesse próprio, sem interesse para si, mas interesse nas almas, interesse em abençoar pessoas, em cuidar de pessoas, em abraçar pessoas, em ouvir pessoas, em aconselhar pessoas. Nós precisamos nos levantar nessa unção, minhas irmãs. Nessa unção. Mulheres conselheiras, mulheres cheias de sabedoria, mulheres que são profetisas do Senhor, que abrem a boca e saem palavras de autoridade, palavras de poder. Mulheres que abrem a boca e a presença desce no ambiente. Mulheres que abrem a boca e têm um bom conselho para dar, têm uma boa direção para dar, resolvem os problemas, como Débora fazia. Decidia as questões do povo, aconselhava o povo, apontava o caminho para o povo, com toda a dedicação. E nós precisamos também ser mulheres assim, posicionadas para levantar outras mulheres, para levantar outras pessoas. Essa mulher nos ensina muitas coisas, inclusive a ter uma vida espiritual sólida. Porque tudo que o Senhor nos chama a fazer depende dessa vida sólida, na oração e na palavra. Precisamos ser mulheres posicionadas, mulheres que buscam a direção de Deus antes de agir. Débora buscava pela direção de Deus. Débora estava diante de Deus, e nós precisamos também ser mulheres assim, que agem no poder do Espírito Santo e não no poder, não na força do próprio braço. Mulheres que buscam a direção de Deus. Não sabe o que falar, eu vou buscar a direção de Deus. Não sabe como agir, eu vou buscar a direção de Deus. Eu estou em dúvida sobre algo, eu vou buscar a direção de Deus. E é isso, minhas irmãs, nós precisamos buscar a direção de Deus. Porque antes de sermos esposas, mães, empresárias, donas de casa, antes de carregarmos um título profissional, nós somos mulheres de Deus. Nós somos mulheres de oração. Nós somos mulheres que estão na presença do Senhor diariamente, buscando, crendo, intercedendo, levantando outras pessoas antes de sermos qualquer outra coisa lá fora. Nós somos mulheres de Deus em primeiro lugar. Nós somos chamadas por Deus, levantadas por Deus, escolhidas por Deus. As palavras que saem da nossa boca, minhas irmãs, possuem um peso espiritual. Palavras podem ser sentenças. E aqui é outra coisa para a nossa vida. O cuidado com o que fala, o cuidado com o que está aconselhando, o cuidado com as palavras que está usando. Porque palavras têm poder de vida e morte. Então precisamos ser mulheres que carregam as palavras do Senhor na mente e no coração. Débora nos ensina a ter equilíbrio. Débora nos ensina a ter sabedoria. Débora nos ensina a não ser mulheres desequilibradas.
Nós precisamos ter equilíbrio emocional, moral. Pessoas desequilibradas, minhas irmãs, estão tentando direcionar a vida de outras pessoas por aí, ainda mais na internet, no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook. Tem muitas pessoas desequilibradas tentando direcionar outras pessoas. E você pensa que isso vai dar certo? Não vai. Pessoas que têm a solução para a vida de todo mundo, mas a vida dela está um caos, está uma perdição. Tem solução para todo mundo, mas para ela não tem. Tem palavra de ânimo para todo mundo, mas para ela mesma não tem. Tem conselho para todo mundo, mas para ela mesma não tem. Então, pessoas que não têm nem para si, não têm condições de direcionar e dar para outras pessoas de jeito nenhum. Então, nós precisamos ser mulheres equilibradas. Equilibradas na nossa mente, equilibradas no nosso coração. Equilibrada com as nossas palavras, saber o que fala, a hora que fala, para quem fala, como fala. Equilíbrio com o que está fazendo. Equilíbrio com as coisas referentes à obra de Deus. Equilíbrio com o trabalho, equilíbrio com os seus afazeres, equilíbrio com os seus conselhos, equilíbrio com as opiniões, equilíbrio nas críticas, equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio emocional. Não sair desesperando, chutando balde, porque alguma coisa está fora do controle aparentemente, mas ter o equilíbrio. Alguém sem equilíbrio não tem condição de liderar, não tem condição de direcionar ninguém. É uma farsa, não tem condição. Então nós precisamos buscar o equilíbrio no Senhor. Buscar o equilíbrio em Deus, o equilíbrio na oração, o equilíbrio no jejum. Temperança, domínio próprio, paciência no Senhor. Débora nos ensina a ter equilíbrio, porque para liderar, minhas irmãs, qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos ser sensíveis ao mundo espiritual e à maneira como Deus está tentando, querendo agir através da nossa vida. O posicionamento de Débora aqui, ela não nasceu de uma ambição de Débora, mas nasceu da obediência dela. Quando ela se levanta, Deus se levanta com ela. E a vitória é garantida. Uma mulher conselheira, uma mulher sábia, porta-voz, corajosa, íntima de Deus, amiga de Deus. E depois da batalha, depois da vitória, a terra descansa, tem 40 anos de paz, porque alguém se levantou. Uma voz em período onde a voz feminina principalmente não tinha muita relevância, mas ela se levantou. Um coração sensível, um coração disposto, um coração obediente. Era o coração de Débora. Quem está na direção de Deus tem direção para dar. Quem tem direção, direciona. Quem tem coragem, encoraja. Quem escolhe se levantar tem capacidade para levantar outras pessoas. A palavra profética vem carregada de direção, de estratégia, de convicção, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos sensíveis ao que o Senhor está falando. A voz profética traz segurança. Baraque se sentiu seguro com a voz e com a presença de Débora, porque a voz profética, a voz carregada do Espírito Santo, ela produz, ela traz segurança, traz paz, alegria e convicção no Espírito. Em lugares desertos, minhas irmãs, em circunstâncias desfavoráveis, em caminhos tortuosos, em períodos de desistências, em períodos de fraquezas, em períodos de problemas, crises, onde o povo já se deu por vencido, já desistiu de tudo e de todos.
nós precisamos nos levantar. É nos dias difíceis, é nos períodos difíceis, é nos tempos de crises, de fraqueza, de fracasso, que nós precisamos nos levantar. Débora se levantou como uma mãe em Israel. Nesse tempo. Porque aqui, no versículo 6, vai estar escrito assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando tá difícil, cinzento, terrível, nós precisamos nos levantar como a voz profética, como a voz de Deus, como guardiãs, protetoras, uma voz carregada de unção, uma voz carregada de humildade, uma voz carregada de sabedoria, de docilidade, equilíbrio, como uma abelha que produz mel, mas tem coragem para defender os seus. Essas são as Déboras que o Senhor está chamando, está despertando. Mulheres diligentes, disciplinadas, doces, sábias, equilibradas, sabem falar, sabem aconselhar, têm força, mas também é delicada, é corajosa, é firme, é virtuosa e entende que antes de ser qualquer outra coisa é filha de Deus. Entende que antes de ser qualquer outra coisa é uma profeta de Deus, é uma profetisa de Deus, é uma mulher que carrega a palavra de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus. E Deus está te chamando, minha irmã. Desperte, Débora, desperte no seu chamado, desperte no seu ministério, desperte naquilo que o Senhor te chamou, desperte como uma mãe nessa nação, nessa geração. Desperte como Débora, se levante como Débora, como uma protetora, se levante como Débora para fazer a diferença, se levante como Débora para aconselhar, para julgar com sabedoria, para julgar com paz, para ser justa, para ser humilde, para ser amável. Se levante como Débora para fazer a diferença, se levante como Débora, com palavras equilibradas, direcionadas. Se levante como Débora, com bons conselhos para dar, com bom testemunho para dar. Se levante como Débora, íntima do Senhor, mulher de oração, mulher de palavra, mulher de jejum, mulher temente ao Senhor. Se levante como Débora. Se levante como Débora nesse tempo. Se levante, minha irmã. Tá um caos, tá uma dificuldade, tá difícil. Mas é tempo das Déboras se levantarem. É tempo das Déboras despertarem na oração. Despertarem. Há uma luta tremenda, minhas irmãs, para nós não orarmos. Há uma luta, uma guerra tremenda para a gente não sair do lugar. É uma guerra tremenda para a gente não ter vida de oração, de jejum, de palavra. É uma guerra tremenda. Porque o inimigo, ele sabe que quando a gente se levanta, quando a mulher de Deus se levanta, ele perde território, ele perde a guerra, ele perde o espaço, ele perde o lugar dele. É por isso que quando nós começamos a orar, parece que tudo piora e fica mais difícil. Mas não é porque tá difícil aparentemente, é porque vai continuar difícil, mas há uma resistência. Tem uma resistência das trevas para a gente desistir, para a gente não perseverar na oração. Então, quando nós começamos a orar, nós temos essa sensação de peso, de dificuldade. E aí, sabe o que acontece às vezes?
A pessoa tem medo de se levantar porque ela começa a pensar, não, se eu me levantar, a guerra vai formar aqui e eu não estou disposta a entrar na guerra agora. É melhor ficar como eu estou, porque eu sei que se eu começar a orar, vai ser uma guerra, vai ser uma retaliação, vai ser um problema, e aí o inimigo vai ganhando espaço, vai ganhando território, e aí você vai ficando desanimada dia após dia. Só que o Senhor desperta Déboras, o Senhor quer despertar Déboras, mulheres que são corajosas, mulheres que são protetoras, mulheres que têm a voz e sabem usar a voz com sabedoria, com autoridade, mulheres que têm direção para outras mulheres, mulheres que têm direção para a família, mulheres que têm direção, que são luz em meio às trevas. O Senhor desperta Déboras, o Senhor levanta Déboras nesse tempo, nessa estação. Você é uma Débora que Deus quer levantar e usar para você liderar com sabedoria, com equilíbrio, com sensatez, para você liderar no poder do Espírito Santo, para você ter direções do Senhor para outras mulheres, para você que está de pé, levantar outras mulheres. O Senhor desperta Déboras para levantar outras mulheres, para direcionar outras mulheres, para quebrar tabus, para quebrar as barreiras que existem entre as mulheres. Há tantas barreiras entre nós mulheres. É tão difícil, irmãs, ver mulheres andando junto, caminhando junto, acreditando junto. É tão difícil. Mas o Senhor deseja nos levantar. E começa sim em nós e através de nós. Porque uma mulher curada cura outras mulheres. Uma mulher transformada transforma outras mulheres. Uma mulher posicionada, ela posiciona outras mulheres e posiciona a sua casa. Posiciona os seus negócios. Posiciona a sua mente. Não tem possibilidade de alguém que está perdido de direcionar outra pessoa. Não tem como o cego guiar o outro cego. Mas alguém que está curado, alguém que está enxergando, esse tem condição de direcionar outras pessoas, de guiar outras pessoas. Só que os nossos olhos precisam estar curados, sarados, com o colírio do céu, transformados. O Senhor desperta Déboras, levanta Déboras. Você percebeu que eu não fiquei focada na profissão de Débora, que era ser a juíza aqui do povo? Não. Porque antes de ser juíza, ela era uma profetisa. E você é uma profetisa. Você é uma mulher de Deus. Então não se permita, minha irmã, se perder com nomes, com títulos, com posições. Porque antes de tudo isso, você é uma mulher de Deus. Você tem que ser uma mulher de Deus. Antes de qualquer outra coisa, você precisa ser uma mulher de Deus. Uma mulher que as pessoas olham e tem segurança, tem confiança. Uma mulher que as pessoas podem contar porque tem bom conselho. Tem sabedoria nas palavras, nas ações. Mulheres aptas para julgar causas, para direcionar pessoas. Mulheres aptas na obra, no reino. Mulheres aptas, capacitadas, habilitadas por Deus. Seguras em Deus. Convictas da voz que ouve. Deus chama Déboras nessa estação, nesse tempo. O Senhor levanta. O Senhor quer despertar a Débora que há dentro de você. Uma mulher cheia de virtudes, uma mulher cheia de graça. Uma mulher que Deus depositou dons e talentos, mas que por algum motivo desanimou, esfriou, desacreditou, parou. E aí já não ora tanto quanto orava antes, não busca tanto quanto buscava antes. Mas o Senhor te chama e quer te despertar para você se levantar como uma Débora que vai proteger, que vai libertar,
vai libertar sua casa, sua família, vai libertar mulheres. Deus desperta Déboras, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres preparadas, mulheres capacitadas, mulheres cheias da graça, mulheres que carregam a presença, mulheres que carregam o brilho do Espírito Santo no olhar, que onde chega as pessoas sentem paz, se sentem à vontade, se sentem alegres, porque sabem que ali chegou a presença de Deus junto com ela. O Senhor desperta Déboras, o Senhor chama Déboras, mulheres dotadas de sabedoria, de inteligência, mulheres com convicção da voz de Deus, mulheres de bom testemunho para esse tempo, para essa hora. O Senhor quer te despertar, minha irmã. O Senhor quer te levantar, quer te dar autoridade, quer te encher do Espírito Santo, quer te despertar para você despertar outras pessoas. Deus quer que você se levante para você levantar outras pessoas. Deus quer que você se posicione para você posicionar outras pessoas, posicionar sua casa, sua família, posicionar sua vida ministerial, profissional. Deus quer te despertar e você precisa atender ao chamado do Senhor para sua vida. Seja uma mulher cheia do Espírito Santo e aprenda com Débora. Depois leia e estude sobre ela. Veja as características. Depois assista novamente essa live com calma, com paciência. Faça suas reflexões, faça suas anotações, mas tenha fixo no teu coração que antes de você ter um título ou carregar um título ou uma posição, Deus está te chamando para ser uma profetisa, uma mulher que carrega a palavra, uma mulher que carrega a presença, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de oração, uma mulher capacitada, habilitada, que vai fazer a diferença, que tem posicionamento espiritual e não abre mão do posicionamento espiritual, que não vai no efeito manada, mas tem posicionamento em Deus e sabe o que Ele tem para você, sabe qual é o seu chamado, sabe qual é o seu propósito. Uma mulher fundamentada em Deus, fundamentada na palavra de Deus. Deus quer usar a sua voz, a sua vida. Ele quer usar os dons e talentos que Ele colocou na sua mão, no seu coração. Então desperta, Débora, desperta para o teu chamado, desperta para o teu ministério, desperta na tua vida espiritual, volte a orar intensamente, volte a buscar intensamente, volte a se consagrar como era lá no primeiro amor, quando era lá quando você se converteu. Volte a ser quem você era na presença do Senhor, intensa, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de fé, cheia de convicção, cheia de coragem. Desperta, Débora, se levante, porque será através de você que coisas grandes irão acontecer na sua casa, no seu ministério, no lugar onde Deus te colocou. Você é uma voz profética. Antes de tudo, você é uma voz profética, uma mulher de Deus. E Ele deseja te usar. Então, minha irmã, em nome de Jesus, se permita ser usada pelo Senhor. Se permita ser uma boca de Deus, uma boca profética nesse tempo, nessa geração. Se permita ser usada com poder, com graça, com ousadia. Logo você ficará como Débora, cantando o hino da vitória e glorificando o nome do Senhor por tudo que Ele fez. E você vai louvar, vai engrandecer e vai agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez.
E você vai agradecer a Deus por você ter se levantado. Você vai agradecer a Deus por você ter se colocado na brecha. Você vai agradecer a Deus por ter sido uma boca profética. Porque através da sua vida o livramento pode chegar. Através da sua vida o encorajamento pode chegar. Através da sua vida o ânimo pode chegar para alguém. O revestimento pode chegar na vida de alguém. Através de você. Vidas podem ser transformadas através da sua vida, do seu posicionamento. Então, em nome de Jesus, desperte. Desperte nesse tempo. Desperte nessa geração. Não aceite mais ser fria, ser morna. Não aceite. Se levante, minha irmã, no poder do Espírito Santo. Se levante como uma voz. Deixa o Senhor te usar. Em nome de Jesus, recebam essa palavra. Sejam abençoadas por essa palavra, em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Deus quer usar a sua voz, quer usar a sua vida. Então se levante como uma Débora. Desperte. Tá um caos. Tá difícil, tá terrível, não tem saída, não tem solução. Então é aí, minha irmã, que você precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar exatamente nesses momentos difíceis e de caos, que parece que não vai dar em nada, não vai acontecer nada. Mas nós precisamos nos levantar e nos posicionar. Não deixe a sua casa cair em ruínas. Não deixa o mal prevalecer no seu lar. Não permita as contendas prevalecerem no seu lar. Não permita os ciclos de fracasso e derrota prevalecer no seu lar. Não permita, minha irmã. Você está vendo o caos, você está vendo o problema. Você está vendo a escolha precipitada do fulano. Se levanta como uma voz. Se levanta como uma Débora. Se levanta para fazer a diferença. Não feche os seus olhos. Não feche a tua boca, mas se levanta no poder do Espírito Santo. Se levanta. Não aceite perder para o inimigo. Não aceite perder para o inferno. Se levante. Deus te dá condição para se levantar. Deus deseja te despertar. Então se levante, não deixe o mal triunfar, não aceite perder para o inferno, não aceite perder sua casa, sua família, seu chamado, seu ministério, não. Se levante no poder do Espírito Santo, se levante como uma Débora dentro da sua casa, com bons conselhos, com boas estratégias, com direcionamentos do céu, com a palavra profética, com a oração, com a imposição de mãos, se for preciso. Se levante no lugar onde você está, como uma Débora, que vai fazer a diferença, que vai trazer libertação, salvação, dignidade, livramento. Se levante como uma Débora. Desperta em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar essa palavra? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse momento de palavra, por esse momento, Senhor, onde pudemos aprender um pouco com Débora e entender, Deus, que há uma necessidade de nós nos levantarmos no poder, na unção, na autoridade. Há uma necessidade de nós nos levantarmos como uma boca profética nessa estação, nessa geração. Meu Deus, nos dê sabedoria como o Senhor deu sabedoria para Débora. Nos dê, Senhor, agilidade. Nos dê uma vida, meu Deus, cheia do Espírito Santo. Meu Deus, nos dê inteligência, Pai. Nos dê equilíbrio. Nos dê sensatez, Pai. Nos dê força. Pai, em nome de Jesus, nos dê coragem para que possamos, meu Deus, nos levantar. Nos dê coragem para nos posicionar nesse tempo, nos posicionar dentro de casa, nos posicionar, meu Deus, do lado de fora. Senhor, nos dê condições de ser mulheres cheias do Espírito Santo. Então, Pai, eu te peço, nos desperta na oração, nos desperta na palavra. Deus, em nome de Jesus, alcança o coração das tuas filhas, alcança a casa das tuas filhas, Deus. E se há alguém aqui, Deus, que está aqui ouvindo ou vai ouvir mais tarde, Deus, que precisa
precisa de força, que em nome de Jesus a força chegue, que precisa de uma bênção do Senhor, que a bênção chegue, que precisa de um renovo, que o renovo chegue, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos desperta, nos encoraja, nos dê equilíbrio na fala, nos dê equilíbrio nos pensamentos, que possamos ter bom testemunho, dar bom testemunho, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que antes de desejar, Deus, carregar títulos, carregar nomes, Deus, nós possamos estar posicionadas no Senhor como profetisas, como mulheres que carregam a palavra, a presença e o fogo do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nos encha da Tua presença. Que possamos ser cheias da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Derrama o poder, derrama a graça, derrama a Tua unção sobre a nossa cabeça. Derrama o Teu óleo, Deus, sobre a nossa cabeça. Óleo de alegria, Senhor. Troca as nossas vestes e nos dê vestes de alegria também, Senhor. Vestes de louvor para esse tempo, para essa estação. Repreende o mal, repreende as trevas, o desânimo, Deus, a fraqueza espiritual, que possamos ser, Deus, em nome de Jesus, fortalecidas pelo Senhor e que possamos nos levantar como Débora se levantou, que possamos, Deus, nos levantar como uma voz profética, que possamos nos levantar, Deus, como uma mulher de fé, de coragem, de ousadia e de convicção no Deus que falou, Deus, no Deus que fala, que possamos ter convicção da Tua voz, convicção da Tua direção, Pai, em nome de Jesus, nos anima, nos fortalece e nos ajuda. Em nome de Jesus, nós entregamos esse momento ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, essa palavra ao Senhor, Deus, e a nossa semana ao Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos levantar pelo poder do Espírito Santo. Assim nós oramos, Deus, e entregamos a nossa mente, a nossa vida e a nossa casa aos cuidados do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, minhas irmãs, glória a Deus. Que essa palavra possa ter comunicado ao coração das irmãs. Amanhã estaremos aqui novamente com mais uma mulher da Bíblia. Então eu te espero aqui para esse tempo de palavra e de oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Beijo.